Olá, eu sou a Filipa Lino. Este é um videocast do Jornal de Negócios em parceria com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Os olhos do mundo vão estar na capital francesa de 26 de julho a 11 de agosto para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Cidade de Luz vai reunir os melhores atletas do mundo e Portugal também estará representado em diversas modalidades. A alta competição pode ser um treino para o mundo das empresas, por isso, durante 8 episódios vou falar com homens e mulheres que já representaram as cores da bandeira nacional na Arena Olímpica e que hoje são empresários, para perceber de que forma as competências que adquiriram na alta competição podem ser utilizadas no mundo dos negócios. Para esta primeira conversa, que está a ser gravada no edifício AGES, tenho comigo o judoca Nuno Delgado, que no ano 2000 ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Sydney e que hoje é o proprietário da Escola de Judo Nuno Delgado. Olá, Nuno, bem-vindo. Olá, Filipe, Ainda muito vibra gosto. com os Jogos Olímpicos ou já não? Bem, essa pergunta acho que é escusada. Obviamente que os Jogos Olímpicos são um sonho de criança, que tive o privilégio de poder participar em vários formatos, e agora em Paris vou talvez participar num formato que eu mais me atraía, que era como turista, que nunca tive a oportunidade de fazer e que espero poder viver em pleno. Mas queria só fazer aqui uma pequena correção, no sentido que eu não sou proprietário da Escola de Judo Nuno Delgado, sou presidente da Associação Desportiva Sem Fins Lucrativos, que eu, por acaso, partilho aqui com os nossos ouvintes. A primeira vez que eu falei sobre associações desportivas em Portugal, em público, tiraram-me tomates para a cabeça. Então, Porque eu disse que um clube devia ser uma empresa. E na altura essa expressão não essa foi ideia não muito pegou. bem recebida. Mas porquê que acha que não pegou? Olha, não pegou, eu acho que tem a ver um bocadinho com a cultura onde nasceu o movimento associativo português. Estamos agora a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, e o movimento associativo surge na Revolução de Abril, e estava muito ligado a coletividades, ao sindicalismo, à liberdade de associativismo, sem, portanto, intervenção direta do mundo empresarial. E a palavra empresa acho que tem uma conotação negativa perante uma associação sem fins lucrativos. Contudo, eu já não sou dessa geração, não é? Eu nasci em 76, eu formei-me no mundo, formei-me em Inglaterra, na Alemanha, a nível profissional, mas também numa universidade que tinha as portas abertas para o mundo empresarial, porque a Faculdade de Motricidade Humana, onde eu me formei, até tem um curso de ergonomia que é virado para as empresas e de gestão. E nós ganhámos, portanto, outras competências que nos permitem ver uma organização, no fundo uma empresa é uma organização, que deve ter competências de gestão. Agora, se os dividendos dessa atividade são para dividir entre os acionistas, ou se são para distribuir pela missão sem fins lucrativos que uma associação desportiva deve ter, na minha opinião, são atividades completamente paralelas e comuns, e não se pode separar uma IPSS ou uma associação desportiva daquilo que é o universo empresarial, que no fundo é o universo de gestão. Certo. Deixa-me voltar só um bocadinho atrás, antes de chegar a esse ponto da sua vida em que queria a escola. Certo. Só para perceber, porque diz muitas vezes que o judo mudou a sua vida. E eu queria perceber porquê. Ora bem, para contextualizar um pouco, sou filho de pais cabo-verdianos que vieram estudar para Portugal e que se separaram muito cedo. Ou seja, eu ainda não tinha um ano quando os meus pais já estavam separados. Voltei para Portugal e a minha mãe casou-se com um português e eu vivi em Lisboa os primeiros anos da minha vida. Depois, por razões profissionais do meu padrasto, fomos viver para Santarém. E tudo isto trouxe-me muita dificuldade de integração no meu meio, mas acima de tudo em mim próprio, porque eu era disléxico,
eu era hiperativo, eu tinha, no fundo, excesso de energia por controlar. Tinha iniciado um processo de diagnóstico de hiperatividade e, portanto, todo este processo no colégio onde eu andava em Lisboa, que era o Helen Keller, que na altura tinha um ensino bastante diferenciado. Quando vou para Santarém, vou para uma escola pública no interior de Portugal, onde tive bastante dificuldade de integração, apesar de ter ótimos colegas e uma professora fantástica, uma professora primária fantástica. E a verdade é que foi efetivamente o judo que teve o papel dos psicólogos, dos medicamentos, tudo aquilo que está à nossa disposição hoje em dia. Mas quem é que o levou para o judo? Foi o meu padrasto, o Filipe Rosas, que achou que o judo poderia ser um bom caminho. Ele praticou judo na sua juventude, e a minha família tinha muita tradição desportiva, e realmente eu estava a precisar de gastar energia. E foi ótimo, resolveu uma série de problemas, não é? Verdade. Para si e para a sua Sem família, dúvida. presumo. E foi saindo muito bem, porque rapidamente começou a ganhar campeonatos, não é? Da modalidade. E é interessante porque não há muitos casos como o seu, que é na primeira vez que vai aos Jogos Olímpicos, ganha logo uma medalha. É verdade. Eu, no meu percurso, tive várias vezes essas circunstâncias. Não foi na minha primeira competição, mas muito precocemente eu fui campeão nacional de judo. Curiosamente, num espaço onde eu hoje faço a gestão da escola de judo, que é na Academia Estrela, na Lapa, que foi o antigo edifício do Instituto do Desporto e onde estava sediada a Federação de Judo. E a primeira vez que eu fui para uma competição internacional venci, portanto tive assim muitas experiências à primeira. Também tive uma carreira bastante intensa, mas mais curta do que aquilo que é normal. E eu penso que isso deve-se muito a uma atitude que eu sempre tive que me ajudou muito depois também na área do empreendedorismo, que era não ter medo de aceitar os desafios e de ver o lado bom das oportunidades. Eu recordo-me que em Santarém as pessoas eram um bocadinho, tinham receio do desconhecido, não é? Quando nós íamos para Lisboa competir contra a capital, havia aquele receio, nós éramos pequeninos, o nosso clube, apesar de pertencer à estrutura do Benfica, porque era uma casa do Benfica de Santarém, era um clube sem muita tradição desportiva de alto nível, e as pessoas tinham aquelas barreiras psicológicas do não vou conseguir, e eu, curiosamente, ia sempre com o espírito aberto de era tão bom ganhar, será que eu... E as coisas iam acontecendo. Mas em Sydney ia também com essa postura de achar que podia chegar ao pódio? Em Sydney já era um bocadinho diferente, porque em Sydney eu já era profissional de judo e tomei certas decisões pessoais um ano antes para me dedicar em exclusivo à alta competição. E, portanto, já levava um objetivo, já levava um planeamento, já tinha estruturado a minha vida e a equipa multidisciplinar para poder assumir esse desafio. É óbvio que não tinha garantias de que iria ganhar alguma coisa, mas eu preparei-me para ir aos Jogos Olímpicos de Sydney para disputar uma medalha olímpica. Já levava essa missão. Já tinha essa ideia em mente. Há bocado estava a explicar-me que era disléxico e que era hiperativo. O judo é um desporto inclusivo? É fácil integrar uma pessoa que tem algumas características que... Eu gosto de pensar que sim. Até parafrasei uma frase de um colega meu brasileiro que tem uma grande instituição chamada Reação no Rio de Janeiro. O judo é um desporto muito democrático, porque é um desporto que é baseado no princípio de adaptação. Quando há um combate de judo, nós dividimos por categorias,
de forma a que todas as pessoas possam participar. E hoje em dia o judo, para além de ter o judo olímpico, que é dividido em categorias de peso, e portanto uma pessoa mais pequena, mais baixa, mais gordinha, mais alta, todos nós temos a oportunidade de participar nas mesmas circunstâncias que os adversários. Temos o judo feminino, que está num desenvolvimento fantástico. Temos o judo paralímpico, que é específico para cegos, onde Portugal já tem medalhas mundiais e campeões, e poderá vir a ter, nestes próximos Jogos, medalhas paralímpicas. E estamos agora, nesta fase, a desenvolver o que nós chamamos o judo adaptado, que é para qualquer pessoa que tenha a limitação mais extraordinária possível. Posso lhe dizer que recentemente gravámos aqui em Portugal a primeira experiência internacional da prática do judo com pessoas de cadeira de rodas, o que é verdadeiramente extraordinário. E eu sei que, por exemplo, os mais velhos também podem praticar. Sem dúvida, os veteranos, por acaso, olha, bem lembrado. E que há também campeonatos Sem para dúvida. os mais velhos. E é uma coisa engraçada, as pessoas às vezes vêm ter comigo assim, mas eu posso praticar judo? E a resposta é sempre, porque não? Venha experimentar. Mas olha, o facto de ter ganho uma medalha, sente que contribuiu para a modalidade se desenvolver mais em Portugal, a partir desse ano em que ganhou? Eu acho que sim. Foi uma alavancagem, foi ali um momento de aceleração da ligação dos portugueses com a cultura do judo. O judo vai para além daquilo que é um desporto olímpico, vai para além daquilo que é uma arte marcial. Talvez nem toda a gente tenha consciência disso, mas o judo foi criado para ser um método de educação. É uma filosofia de prática para a vida, baseada em valores. Nós temos 8 valores do Código Moral do Judo, que são as principais premissas da prática do judo. A parte da defesa pessoal é talvez a parte menos significante da nossa prática. E, portanto, eu considero que o judo precisava de chegar às pessoas, não só na sua dimensão de alta competição, mas também nesta que está na sua gênese. E isso começa a acontecer com os Jogos Olímpicos. A minha foi a primeira medalha conquistada pelaquela missão, o que deu muito protagonismo, muito destaque, muita visibilidade, o que foi bom, porque ninguém sabia o que era judo naquela altura. Pareciam uns maluquinhos vestidos de pijama. E então as pessoas começaram a seguir o judo pela primeira vez. Eu tive muitas oportunidades para ir à televisão, para promover, e tive o cuidado de estar sempre de fato de judo e sempre a falar sobre o judo, mesmo em publicidades que tive a oportunidade de fazer, mentorias que fiz para empresas, idas às escolas. E devo dizer que senti-me muito valorizado por esse fenómeno, porque a medalha teve um propósito, não foi só apenas ganhar a medalha para o meu preenchimento pessoal, de ter atingido os meus objetivos e no fundo encontrar ali onde é que estava a barreira dos meus limites. Mas foi também uma oportunidade de devolver ao judo tudo aquilo que me tinha oferecido, porque eu com 7 anos, quando fui para o judo, considerava-me um totó. E o judo deu-me essa oportunidade de começar a ser campeão e de começar a ter, portanto, um espaço para eu me poder afirmar entre os meus pares. Deu-lhe autoestima. Sem dúvida nenhuma. E o poder oferecer isso às crianças, aos professores, às pessoas com quem nós partilhávamos a história do judo, foi para mim também algo que me deu muito orgulho e tive muito prazer em fazer parte dessa história, desse legado. O Nuno depois acabou por estudar Educação Física na Faculdade de Motricidade Humana, mas ao mesmo tempo continuou a competir. Como é que conseguiu conciliar as duas coisas? Foi talvez o maior desafio da minha vida, até porque eu não estudei apenas Educação Física, eu estudei um curso que se chama Ciências do Desporto, e era um curso com alguma exigência,
em que na fase pré-olímpica, aquela fase em que ainda estamos neste momento, onde os atletas estão a tentar qualificar-se, ganhar, portanto, esse estatuto para poder representarem o seu país nos Jogos Olímpicos, é uma altura onde tem que se treinar muito, tem que se competir muito, e eu estava em conjunto a estudar, a trabalhar e a preparar, digamos, o meu estágio profissionalizante desse curso. E houve ali um momento em que eu pensei que ia desistir, porque já não estava a conseguir conciliar a atividade universitária e os treinos e a alta competição. Houve momentos em que eu cheguei à escola e disse que hoje não estou em condições para ir a uma aula, estou mesmo no limite, vim de uma prova, estou lesionado, estou cansado. E havia alturas em que eu ia para o treino e dizia, hoje eu não consigo treinar, porque tive a noite toda a estudar, a recuperar, pronto. E então houve ali um momento, foi mais ou menos nesta altura, em maio, em que eu tive quase para desistir mesmo, porque senti que não estava a cumprir aquilo que eu queria, que era atingir os mínimos olímpicos, e estava a começar a receber algumas queixas do curso de a minha orientadora a dizer que eu faltava muito e que às vezes a seguir às reuniões estava a dormir na sala de professores, e eu, porque será? Mas na verdade eu cumpria dos dois lados, só que faltava uma parte regenerativa. Sim. Ou seja, recuperar desse esforço, dessa carga toda. E tive quase para acontecer, mas aconteceu aquilo que normalmente é importante para os atletas, que é superar, e eu, em vez de desistir, fiz um esforço maior, comprometi-me com um objetivo que era ficar entre os 5 primeiros no Campeonato da Europa desse ano, que faltava mais ou menos um mês, e acabar o curso nesse momento. E, portanto, as coisas estavam coincidentes. E se eu o fizesse, o meu compromisso era tornar-me profissional de judo, que era aquilo que eu percebi que era necessário para poder estar ao nível de lutar por uma medalha nos Jogos Olímpicos, porque eu tinha que passar a treinar 24 horas por dia para poder recuperar, digamos assim, o nível que tinham os meus adversários dessa dimensão. Felizmente as coisas correram bem. Eu, no primeiro dia de prova, já estava entre os 5 primeiros da Europa, já me pude deitar. Já estava apurado? Ainda não estava Ainda não apurado, estava? mas já estava dentro do grupo restrito que iria ter apoio pelo Comitê Olímpico e que me podia dar essas condições para eu dizer à minha mãe, olha, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, vou só dedicar aos Jogos Olímpicos, e já acabei o curso. E fui-me deitar nessa noite a dizer, agora já sou profissional de judo. Na altura era profissional de espírito, não havia contratos profissionais, não havia nada dessas coisas, mas o facto de eu poder dedicar-me exclusivamente ao treino do judo era muito importante. No segundo dia de prova as coisas correram ainda melhor, fui campeão da Europa, mais uma vez não fui à primeira, fui à segunda, neste caso, num europeu sénior, e a partir daí, pronto, ganhei aquela confiança para dizer, eu nesta prova venci medalhados olímpicos, no pódio que eu venci estavam lá atletas que estão entre os favoritos para os Jogos Olímpicos de Sydney. Portanto, eu estou nesse leque, então vou-me preparar e vou fazer aquilo que é necessário para poder chegar lá nas melhores condições. E a verdade é que saiu de lá com uma medalha de bronze. Mas depois, 4 anos depois, corrija-me se as contas não estiverem certas, decidiu abandonar a alta competição. Creio que foi em 2005. O que é que o levou a retirar-se? Foi uma decisão difícil ou foi uma decisão tranquila? Olha, foi talvez das decisões mais difíceis da minha vida, e foi por razões de saúde, acima de tudo. A minha carreira foi muito intensa, eu tive lesões muito graves no ano pré-olímpico de Atenas, 2004. O meu projeto pessoal era ser campeão olímpico, era uma responsabilidade enorme. Houve coisas que não correram tão bem na minha vida pessoal, fora treinos, que influenciaram bastante. A parte psicológica?
Sem dúvida, e hoje é um tema que felizmente Já se a fala. Associação de Atletas Olímpicos tem tido um protagonismo importante e mesmo todo o movimento olímpico está focado nessa questão. Porque já se percebeu que é um fator determinante no resultado, não é? Sem dúvida. Se o atleta não estiver bem do ponto de vista emocional e psicológico, isso obviamente vai ter repercussões, não é? Na altura, apesar de termos uma equipa cientificamente muito bem preparada, essa área ainda não era uma área forte. Já tínhamos um professor da minha faculdade, o professor Sidónio Serpa, que dava apoio na área do treino mental, mas ainda estávamos longe daquilo que era necessário. E para mim, pessoalmente, era só treinar, comer e dormir. Tudo o que acontecia na minha vida pessoal fora extra competição e treino não era importante, não era relevante para a minha performance. E eu aprendi isso da maneira mais difícil. Pois, exatamente. E, portanto, a recuperação dessas lesões, a operação que eu tive que fazer antes dos jogos, mesmo o facto de ter partido a mão no último treino já na aldeia olímpica, tudo isso condicionou muito a minha saúde e ao fim de um ano de tentativa de recuperação segui o conselho do meu médico e percebeu que era a altura de sair, não é? Como é que começou a preparar a sua vida pós-carreira? E como é que foi esse processo? Olha, eu comecei por treinar. Quando eu senti que era o fim e que não seria possível continuar o ciclo olímpico, fiz uma coisa que se chama licença sabática e tive um ano em que não estava a trabalhar, portanto, do ponto de vista produtivo, mas tive a oportunidade de estar em muitos eventos, em muitas iniciativas e ter contacto com a sociedade, porque nós vivíamos numa bolha. Nós, os atletas, vivem fora daquilo que é a sociedade comum e fui perceber um bocadinho como é que o mundo funcionava. Criei uma marca registada, fiz um dos primeiros projetos de site olímpico, ou seja, onde se pudesse comunicar o meu projeto. Mas sempre com ajuda? Sim, olha, eu sempre gostei de aprender e então procurei a pessoa que dominava o marketing em Portugal e que tinha-nos dado apoio nos Jogos Olímpicos de Sydney, que era a Ana Matias, e ela ajudou-me a construir a marca. Registrei-a com advogados e com pessoas que me explicaram o que era o registro de propriedade. Fui ter ao norte, onde me aconselharam uma empresa onde fabricámos uma coleção de equipamentos de judo com o meu nome. E depois, mais tarde, no meio de todas essas experiências, surgiu esta ideia da Escola de Judo Nuno Delgado. Mas, entretanto, esteve em Inglaterra a estudar. Qual era o objetivo quando foi para a Inglaterra? O objetivo era aproveitar também para me capacitar cientificamente. Já tinha uma licenciatura, mas os meus últimos anos de estudo não foram a 100%, não é? Senti que estava ali um bocadinho a tentar tapar buracos, ou seja, não era um aluno a 100%, passava muito tempo fora e queria acabar o curso para me dedicar ao judo. Agora queria fazer o contrário, queria estudar para me poder qualificar e entrar nesta nova carreira que eu ainda não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Se queria ser treinador de judo, se queria ser empreendedor, empresário. Experimentei um bocadinho de tudo nesse até período. Perceber qual era o seu lugar, digamos Exatamente. assim, no pós-carreira. Portanto, já percebi que foi fazendo várias coisas diferentes até perceber o que é que queria mesmo fazer com a sua vida. A escola não é uma escola convencional, pois não, que se limite a ensinar uma modalidade. Qual era o seu projeto quando criou a escola? Olha, o meu projeto era um bocadinho seguir as pisadas do mestre Shigeru Kano, que foi quem criou o judo, e que era um grande pedagogo e que viu uma oportunidade na arte marcial do jiu-jitsu de ter uma ferramenta de capacitar pessoas para a vida. E eu estudei, viajei bastante, fui às origens do judo, falei com os mestres mais conceituados e como eu tinha uma gênese de ser professor de educação física, já tinha tido a experiência na escola pública e não gostei.
Não gostou de ser professor? Não gostei de ser professor, talvez não diria assim. Eu gostei de ser professor, não gostei de estar na escola pública. Achei que a minha disciplina, a educação física, não era aquilo que eu queria fazer porque estava muito rotulada e estava mal estruturada. Ou seja, nós começávamos a dar educação física aos 11, 12 anos de uma criança, onde todas as janelas de oportunidade de desenvolvimento já tinham sido atingidas. Éramos conotados como o professor que dava a bola para eles jogarem e não tínhamos competências pedagógicas ao mesmo nível que um professor de matemática, português ou história. Havia um certo preconceito, exatamente, em relação ao professor de educação física, e eu não me revi muito nessa forma de estar, até porque eu tinha tido uma experiência muito boa no Helen Keller, onde a educação física começava aos 3 anos e tinha um papel importante, como o teatro e outras formas de expressão. E aquilo que eu estudei também na Universidade da Inglaterra deu-me uma visão de que eu queria fazer a minha própria escola, com o meu próprio conceito de escola, e entrar na escola pública para tentar moldar aquilo que eu não concordava. Porque a sua escola funciona muito com parcerias com a escola pública, não é? Como é que funciona na prática? Bom, no fundo nós temos 2 ramos. Temos o ramo desportivo, que é o mais convencional, não é? Com um clube onde os atletas estão federados, competem e fazem o seu percurso desportivo normal. Entretanto, a escola tem depois um programa que eu desenvolvi também muito desafiado pela Fundação Nelson Mandela, onde estive em 2011 na África do Sul, e criámos um programa chamado Achieve, Collect and Give Back, que vai às escolas públicas e oferece, em conjunto com os municípios, um programa de capacitação dos valores através do treino do judo. E é assim que funciona. Nós estamos mesmo a terminar. Gostava só de lhe perguntar que competências é que a alta competição trouxe para a sua vida enquanto empresário? As competências que me trouxe foi saber escolher o meu propósito, ter objetivos muito concretos, saber planeá-los, mas acima de tudo treinar todos os dias. O empresário também treina? De que maneira? O empresário é hoje em dia o atleta que eu gosto de treinar, o empresário, as pessoas que estão no mundo do trabalho, porque eles não têm a felicidade de terem os meios que eu tive ou que os grandes atletas hoje em dia têm, as equipas multidisciplinares, mas precisam, porque se não treinarem, eu nunca treinei sozinho, ou seja, eu nunca fui para um treino treinar sozinho, eu tenho sempre um treinador, alguém que me acompanha, que me dá apoio, que planifica para eu ser melhor. E o empresário tem que estar sempre no top, tem que estar sempre na sua máxima força. Tem que saber muito bem o que é que quer e, acima de tudo, tem que saber porque é que perdeu e porque é que ganhou. Para não cometer os mesmos erros, não é? Ora, lá está. Nuno, muito obrigada. Este é um videocast que pode ser visto e ouvido no site do Jornal de Negócios e também nas principais plataformas, porque a alta competição pode ser um treino para o mundo das empresas. Voltamos em breve com mais atletas que nos vão contar as suas histórias. Até breve.